Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos na Quinta-feira Santa. Hoje nós iniciaremos o chamado Tríduo Pascal, que começa com a ceia do Senhor. No sábado nós teremos a celebração, que já não é missa, mas uma celebração da palavra, onde nós meditaremos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E no sábado, a grande vigília pascal. Eu quero dedicar esses 3 dias para que você possa compreender um pouco o que nós viveremos neste dia tão maravilhoso. A primeira coisa que vocês precisam saber é que na parte da manhã, o bispo ele se reunirá com os sacerdotes e com o povo de Deus na catedral. Na catedral, aonde o senhor bispo preside. É ali na catedral que ele se senta e ele toma posse de toda a diocese, junto com os seus cooperadores, os sacerdotes, onde ele ensina a palavra, onde ele batiza, ele crisma, ordena os sacerdotes e assim por diante. Então, esse bispo, que será o bispo aí da sua diocese, fará uma celebração, que é a celebração do Santo Crisma. Nesta celebração, o bispo ali, junto com os presbíteros, farão a bênção. O bispo abençoará o óleo dos enfermos, o óleo dos catecúmenos e a consagração do Santo Crisma. O óleo dos enfermos, que durante todo o ano o bispo, junto com os seus cooperadores, os sacerdotes, irão aos hospitais, irão também aos lugares, nas casas, onde os enfermos receberão o óleo do enfermo. Aqueles enfermos que já estariam passando desta vida para outra, então receberão essa consagração, essa unção dos enfermos. Então, o óleo dos enfermos é consagrado, ou melhor, é abençoado nesta missa do Crisma. Depois, o óleo dos catecúmenos, ou seja, o óleo que será usado por todos aqueles que serão batizados. Eles receberão este óleo, serão ungidos com este óleo. E, por fim, o óleo do crisma, que será usado nas ordenações sacerdotais, e também o óleo do crisma, que é usado para todos os crismandos. Esta é a celebração que nós teremos na parte da manhã. E aqui tem um momento muito importante. Os sacerdotes, eles todos irão e ficarão em frente ao senhor bispo, e ali eles farão a renovação do seu sacerdócio. Uma vez que nós, sacerdotes, prestaremos obediência, ou melhor, prestamos obediência ao nosso bispo e aos seus sucessores no dia da ordenação. Como é que acontecerá essa renovação das promessas sacerdotais? O bispo ali em frente, nós todos em volta ali do bispo, e o bispo falará conosco assim: filhos caríssimos, celebrando a cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio
aos apóstolos e a nós? Quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo santo de Deus? E nós responderemos de forma pessoal: quero. Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério que, levados por amor do Cristo, alegremente assumistes com a Igreja no dia da vossa ordenação presbiteral? E nós diremos: quero. Quereis ser fiéis dispensadores dos mistérios de Deus pela celebração da Eucaristia e demais ações litúrgicas, cumprir com fidelidade a missão de ensinar e seguir o Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição de bens materiais, mas apenas pelo amor aos irmãos? Aí nós vamos dizer: quero. E aí o bispo se volta para a Assembleia e dirá: e vós, caríssimos filhos, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame copiosamente sobre eles os seus dons, e como fiéis ministros do Cristo sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica e me torne entre vós imagem viva e cada dia mais perfeita do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Cristo ouvi-nos, a Assembleia responderá: Cristo atendei-nos. E aí o bispo conclui: Deus nos guarde a todos em seu amor e nos conduza todos juntos, pastores e ovelha, à vida eterna. Amém. E aí vem a bênção dos olhos, como eu já falei antes. Essa é a missa da manhã. Lembrando, meus irmãos, que hoje é o dia do sacerdócio. Hoje é o dia do sacerdote. Então rezem por nós. Rezem pelos bispos, rezem pelo Santo Padre, o Papa. Hoje é um dia muito especial para nós. Depois dessa celebração do Santo Crisma, como eu disse para vocês que o óleo do batismo é abençoado, o óleo que é dos catecúmenos, o óleo dos enfermos e a consagração do Santo Crisma. Após a celebração, nós sacerdotes agora iremos para as nossas paróquias, para a celebração da noite, que é a celebração da ceia do Senhor, aquela missa aonde o sacerdote ele lava os pés dos apóstolos, isso logo após a proclamação do Evangelho, que é essa que eu vou proclamar para vocês, que está em Lucas, capítulo 13, do versículo 1 até o 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés?
Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está tudo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, com essa leitura e essa proclamação do Evangelho de hoje, a igreja mostra para nós a última ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus reúne os apóstolos para estar com ele e ali Jesus institui os dois sacramentos que irão nos acompanhar durante toda a nossa vida. O sacramento da Eucaristia, e ali no Evangelho de Mateus, de Marcos e de São Lucas, nós vemos que Jesus, estando ali com os apóstolos, ele pega o pão e diz: isto é o meu corpo. Depois ele pega o vinho e diz: isto é o meu sangue. Aqui ele institui esses dois sacramentos. O sacramento da Eucaristia, e depois ele vai dizer: fazer isto em memória de mim. Quando ele diz fazer isto em memória de mim, ele está instituindo o sacramento do sacerdócio. Os apóstolos, depois da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos celebrarão a ceia, celebrarão o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele institui o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio, nos mostrando para os apóstolos que eles estão ali para servir. É por isso que no Evangelho nós vimos que Jesus, ele se ajoelha, coloca uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Essa atitude de lavar os pés, quem fazia eram os escravos. Os escravos lavavam os pés dos seus senhores. Então Jesus agora ele se coloca numa atitude de servo, de escravo. Ele veio para servir, ele veio para dar a vida. É por isso que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Aí Jesus disse: se você não permitir que eu lave os seus pés, não terás parte comigo. E aí Pedro, vendo a situação, ele diz: não lava somente os pés, me lava totalmente. Depois que o sacerdote ele faz a homilia, isso na missa desta noite, que é chamada a missa vespertina da Quinta-feira Santa, que é da ceia do Senhor. O sacerdote, ele faz ali o gesto do que aconteceu nesse capítulo
13, porque nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de São João, do versículo 1 até o 15. Então, o sacerdote agora, ele tira a casula e aí coloca ali, amarra uma toalha em volta dele, e ali estão os 12 homens, e é importante notar isso, são 12 homens, porque eles representam os apóstolos, e o sacerdote vai fazer o gesto de lavar os pés. Depois a missa, ela continua normalmente, e no final da missa, depois que todos tiverem comungado, o sacerdote fará a oração final e em seguida haverá a transladação do Santíssimo Sacramento. Aquelas hóstias consagradas, ou seja, o corpo do Senhor, o seu sangue, porque onde está o corpo do Senhor está o seu sangue também, será transladado, será levado para uma capela, para um lugar à parte, e será colocado no sacrário. Ali nós lembramos o quê? Lembremos que na última ceia, Jesus, após ter instituído o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia, Jesus se levanta junto com os apóstolos e eles estão lá no monte que se chama hoje o Monte Sião, que é lá no cenáculo. Então Jesus desce, passa pelo um vale e ele sobe o Monte das Oliveiras e ele vai para lá no Monte das Oliveiras, ele começa a rezar e a suar sangue. Então Judas vem, beija Jesus, e Jesus é levado pelos soldados do templo, e ali acontece o julgamento do Senhor, e Jesus passa depois toda aquela noite esperando o dia de amanhecer, para depois ele ser levado para Pilatos, aonde ele será condenado à morte. Esse ato de levar o Santíssimo Sacramento lá para o sacrário nos lembra esse momento. Jesus sendo levado para o julgamento, aonde ele passará a noite toda ali na solidão, sozinho, esperando amanhecer o dia para ele ser levado para Pilatos, para ele ser julgado e ser levado para a morte dele. Por isso que já na sexta-feira nós iremos meditar justamente isso, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos participar então, tanto do dia, quem puder participar da missa do Crisma, então vai lá na sua diocese, lá na catedral, acontecerá essa missa muito bonita, por sinal, onde nós sacerdotes renovaremos os nossos propósitos sacerdotais junto com o bispo, e ali será abençoado os santos óleos e à noite a missa da ceia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.